Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é uma filosofia, a filosofia da nossa empresa. Muitas pessoas já ouviram falar em Herbalife e a mídia está nos ajudando neste sentido. Se vocês observarem, nos últimos tempos tem saído muitas reportagens em revistas conceituadas de divulgação de massa. Na revista Ciência Hoje tem um dossiê científico, 4 artigos sobre obesidade. A reportagem de capa é essa. Uma doença que já virou epidemia, é o subtítulo. E eu acho que os senhores já tiveram a oportunidade de ver isso aqui, na revista Isto É. E o que é interessante é que aqui fala do tamanho da população que nós podemos ajudar. 40 milhões de brasileiros são obesos, não é sobrepeso. Sobrepeso é 1/3 da população, é mais do que esse número, certo? É em torno de quase 70 milhões nós já temos com sobrepeso. Nós já estamos chegando perto dos Estados Unidos. O brasileiro é engraçado, ele importa dos Estados Unidos tudo, né? O que presta e o que não presta. Então isso foi uma das coisas que nós importamos, fast food e os hábitos alimentares americanos. Então a população americana já está em 60% de obesos. O Brasil está chegando perto disso. Essa é a nossa filosofia. Vocês podem entrar no website internacional da companhia, www.herbalife.com, e assim que vocês acessarem o setor de produtos, na abertura da página de produtos, vocês vão ver isso aqui escrito em inglês. Então aqui está escrito, ter uma boa saúde é muito mais do que não ter doenças. É um estado de satisfação e vitalidade que nos possibilita desfrutar todos os ricos prazeres da vida, independente da nossa idade. Uma boa saúde depende em grande parte de uma nutrição equilibrada, um fato que vem sendo crescentemente reconhecido pelos profissionais da área de saúde. Liderando o campo da nutrição, a Herbalife tirou proveito da rica história botânica da terra e desenvolveu produtos que estabelecerão nosso perfil nutricional para o século XXI. Está aqui nesse último parágrafo que eu queria chamar a atenção. A Herbalife se encontra na fronteira das inovações tecnológicas nutricionais e a nossa missão global não é emagrecer a humanidade. A nossa missão global é corrigir as deficiências inerentes às dietas e estilo de vida modernos. Muito bem, então agora vocês vão entrar em outro site, o site da Organização Mundial da Saúde, e vocês vão ver essa estatística lá. É muito curiosa essa estatística, nós chamamos, em termos pragmáticos, a regra do 70-50-70. Diz o seguinte, 70% das mortes nos países desenvolvidos têm como causa doenças cardíacas, derrame e câncer. Derrame são os acidentes vasculares. Normalmente o principal é AVC, que em termos populares chama trombose. Vocês conhecem ou têm familiares que já sofreram desses problemas? Ataque cardíaco, câncer e derrame cerebral. As estatísticas são aterradoras, mas as estatísticas são números quando não acontecem com amigos e familiares. Quando acontece com amigo e familiar não é mais número, é dor. É uma grande contradição esse primeiro número, porque está dizendo nos países desenvolvidos, que é onde tem a maior ciência, a maior tecnologia, os melhores alimentos, mas os piores hábitos de estilo de vida e hábitos alimentares, que leva a esse tipo de resultado. E mais, 50% dessas mortes têm suas causas relacionadas diretamente com a dieta. Metade da causa desses problemas está relacionado com má alimentação. E por fim, 70% das consultas médicas seriam dispensadas se as pessoas tivessem uma nutrição equilibrada. De cada 10 pacientes que chegam num consultório médico e é diagnosticado algum tipo de doença, 7 desses pacientes têm a doença por causa de má nutrição, de desequilíbrio nutricional e estilo de vida. É outra maneira de falar essa mesma estatística. Se vocês entrarem também nos sites dos congressos mundiais de cardiologia, nos 3 últimos anos, eles vêm tocando nessas teclas que nós estamos vendo aqui. O que recomendam os médicos especialistas? Número 1, parar de fumar. Número 2, controlar a hipertensão, que tem a ver com diminuição da ingestão de sal e diminuição da gordura no corpo. Número 3, mudar o estilo de vida, fazendo o controle de peso, moderação no consumo de álcool e sal de cozinha. Número 4, aumentar a atividade física. Agora vejam o que é interessante, eles recomendam ingerir diariamente suplementos nutricionais. Senhores, nós não estamos falando dos cientistas da Herbalife falando para vocês, nós estamos falando dos médicos especializados em cardiologia dos congressos internacionais. Eles estão recomendando que nós devemos ingerir diariamente suplementos nutricionais, principalmente
Vitamina E, vitamina C e beta-carotenos, que são os precursores da vitamina A, devido às suas propriedades antioxidantes. Nós vamos falar isso no decorrer da nossa palestra. E aqui, a última coisa que foi uma das mais entusiasmantes para mim quando eu li. Consumir mais proteína de soja. Consumir mais proteína de soja. Diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de proteína de soja. E nós vamos falar bastante sobre isso. Que pode ser usada para substituir a proteína animal. Isso não fui eu que escrevi, só fiz traduzir na íntegra. A soja é um valioso integrante de uma dieta balanceada para uma boa saúde, para evitar doenças cardíacas e arteriosclerose. E nutrição e dieta são coisas distintas. Dieta é simplesmente aquilo que você escolhe para comer e come. Nutrição é alimentação, até chegar às células. Então são pelo menos 4 etapas que eu gostaria que vocês anotassem para saírem daqui com essa noção. Primeira etapa é escolher o que vai comer e ingerir. Botar na boca, mastigar e engolir. Segunda etapa é digerir, quebrar. Porque normalmente o alimento ele vem primeiro em forma sólida ou líquida, mas do ponto de vista molecular são moléculas muito grandes, que precisam ser quebradas e transformadas em moléculas menores, para que se cumpra a terceira etapa, que se chama absorção, que é quando cruza a parede do aparelho digestivo e entra na corrente sanguínea. Então é através do processo de absorção que você diz que o alimento entrou no seu corpo. E aí o sangue, bombeado pelo coração, trata de distribuir todos esses nutrientes pelos tecidos, até chegar à intimidade das células. Então quando as células retiram o nutriente do sangue, cumpriu-se a última etapa da nutrição, que se chama assimilação. Então, se você comeu, mas a sua célula não recebeu o que você comeu, você está com a nutrição desequilibrada. Então não interessa o que você come pode até estar equilibrado, balanceado. Mas se uma dessas etapas for atrapalhado e o nutriente não chegar à célula, você não teve nutrição. Então, num termo popular, todo mundo entende, nós comemos muito e nos alimentamos pouco. Porque em uma das etapas a nutrição vai ser bloqueada e nós vamos abordar esse assunto. Para que vocês entendam que é praticamente impossível quem vive em ambiente urbano ter uma nutrição completa, se faz necessária uma classificação bem simples de como os nutrientes estão divididos. Eles são classificados em naturais e essenciais. Todos eles são importantes para o nosso corpo. Se a gente lançar aqui a pergunta, para que nós comemos? A maioria dos senhores, como os meus alunos, respondem, para ter energia. Essa é a primeira ideia que vem à cabeça, e não está errada, é uma das funções da alimentação. Mas também é para construir o corpo e também para regular as funções. Para o corpo funcionar bem e você viver com plenitude. Então essas 3 são as funções pelas quais a gente busca o alimento. E cada grupo de nutrientes está direcionado para essas funções. Mas todos eles, são divididos em 2 categorias, naturais e essenciais. Quem são os naturais? São aqueles que você precisa, mas se por alguma circunstância faltar na sua dieta, o seu organismo não sofre. Por quê? Porque ele tem capacidade de fabricar dentro da célula aquele nutriente que faltou na dieta. Então, se no teu arroz com feijão, farinha, carne e verdura faltar algum nutriente natural, o corpo não para de funcionar ou não tem nenhum desvio metabólico. Ele continua trabalhando porque ele consegue sintetizar aquele nutriente que faltou. Esse é o nutriente natural. Com eles nós não temos problema. Nosso problema está relacionado com os nutrientes essenciais. Eles hoje são considerados pela medicina e pela nutrição que são 50 tipos diferentes. São alguns aminoácidos, vitaminas, sais minerais, oligoelementos, ácidos graxos e outros nomes feios, que dão 50 tipos diferentes de nutrientes. Qual é a diferença de nutriente essencial para nutriente natural? Olha como é simples. Nós precisamos dos dois. Só que o essencial nós não conseguimos fabricar. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar presente na dieta. Se você recebe na sua dieta um nutriente natural, o corpo não se dá o trabalho de fabricar. Porque a fabricação de nutrientes gasta energia. Então, quando você come o arroz com feijão e tem lá os nutrientes naturais, o corpo não fabrica, aproveita na dieta. Mas quando você come o mesmo arroz com feijão e falta algum nutriente essencial, cria-se um problema. Porque a célula não vai parar de funcionar, mas vai começar a funcionar com combustível de baixa qualidade. Com combustível, com um lubrificante, pensa como um motor. E vai começar a comprometer as funções das peças desse motor. Então, nosso desafio está relacionado com nutrição essencial. E vocês querem saber qual é o melhor indício de que nós temos deficiências de nutrição essencial?
É porque são os nutrientes essenciais que saciam as células, não o apetite. Quem sacia o apetite chama-se gás, gordura, açúcar e sal. São os principais nutrientes que dão sabor à comida. Fica fácil decorar, né? Gás, gordura, açúcar e sal. Se vocês fizerem um exercício mental agora, vocês vão se convencer. Pense no prato predileto de vocês. Pode ser prato principal ou sobremesa. Agora tira a gordura, tira o sal e tira o açúcar. E me diga se o gosto não está perto de isopor. Gordura, açúcar e sal, então são os 3 elementos que nos fazem buscar a comida. E que normalmente estão em excesso na comida e que nós comemos em excesso. Então isso é que nos dá prazer. Mas a célula não é alimentada só com gordura, açúcar e sal. Ela precisa de 50 nutrientes essenciais em cada refeição que ela não fabrica. Então quando você toma o café com leite, pão com manteiga, é esse o padrão de café da manhã aqui também? Café com leite, pão com manteiga, pode vir queijo, pode vir ovo, salsicha, presunto, o que for. Isso não chega nem a 70% dos nutrientes essenciais que a célula precisa. Porque a maioria deles são de origem vegetal. E a nossa alimentação vegetal é muito pobre. Então, quando você come o café da manhã, que ocorre a nutrição, entende o que eu expliquei? Ingere, digere, absorve. Na hora de assimilar, que vai passar pela membrana da célula, vai sair do sangue, vai entrar na célula para começar a funcionar, parece que tem um porteiro que fica guardando a entrada dos nutrientes. Aí vai passando. E ele vai identificando quais são os nutrientes. Aí depois do café da manhã digerido, que chegou lá na célula, ele diz, opa, dos 50 que são necessários, só entraram 36. Estão faltando 14 nutrientes essenciais no café da manhã desse sujeito. E não tem como dizer especificamente qual é o nutriente que está faltando. Diz fome. Vai comer de novo para ver se na próxima refeição você manda para a gente o que faltou na refeição anterior. O mais interessante é que o sujeito, quando recebe esse sinal, 3 horas depois do café, está no meio da manhã e não está mais em casa. Está no meio da rua. Então, se o café com leite, pão com manteiga não forneceu todos os nutrientes essenciais, imagina a coxinha com refrigerante, que vai ser a merenda dele. Então, às 10 da manhã entra pastel, coxinha com refrigerante, sanduíche, não é assim? Em pé, sem tempo, não mastiga, entala, né? Aí você ajuda com suco, com refrigerante. E 3 horas depois chegou a hora do almoço. Fome de novo. E aí você faz aquele prato que você se esconde atrás dele. Você não tem tempo, porque tem que trabalhar, tem que produzir. O mercado é exigente. E aí você bota tudo para dentro rápido, em 30 minutos, com a ajuda de líquidos. E aí no meio da tarde, fome de novo. De noite, fome de novo. E alguns, antes de dormir, dizem que tem que comer, senão a barriga fica roncando. É tão interessante isso que foram designados nomes para essas experiências gastronômicas.